Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 27 de agosto de 2024. Putin, o ditador russo desesperado, vinga-se em civis na Ucrânia. Coisa chata, né? Título muito pesado, título muito brutal, muito sanguinário. Foi o maior bombardeio desde que começou em fevereiro de 2024, 22, em fevereiro de 2022, que começou essa segunda fase da guerra mais violenta, e ele lançou aproximadamente 236 entre mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones de fabricação iranianas, os famosos Shahed. E essa infraestrutura foi atacada, ou seja, foi atacada a área militar? Não houve um ataque nesse momento de madrugada aos soldados ucranianos que estavam no teatro de operações. Ele atacou áreas civis, desde cidades lá no oeste da Ucrânia, como Lviv, até a capital, entre outras regiões, de Dnipropetrovsk, entre outras, né? Citando apenas algumas, ele atacou 15 regiões na realidade e atacou apenas alvos civis, desde estações de eletricidade e também estações de fornecimento de água para a população nas grandes cidades e regiões imediatas. Essa é uma resposta que ele dá à sua incapacidade, é uma resposta desesperada, porque a Ucrânia invadiu Kursk com sucesso. Ele não consegue avançar em Donetsk. Ele só avança em Donetsk na imprensa que conta mentiras a favor dele e nos blogueiros influencers, sei lá, que contam mentiras também a respeito dele. O Pokrovsk é um exemplo típico, né? Eles estão fazendo avanços grandes em direção a Pokrovsk. Não conseguiram, a vila que eles tomaram, já dizem que tomaram há uma semana, não tomaram. Está em disputa, lá dentro ainda estão os ucranianos e estão os russos, que é New York. Não conseguiram limpar a vila e, na realidade, vão acabar sendo limpados pelos ucranianos. Mesma coisa aconteceu em Chasiv-Yar, que ele era o alvo principal deles durante um determinado tempo. Não conseguiram nada também. Foram até expulsos do bairro do Canal, que fica às margens do rio Donetsk, Siversky Donetsk, lá embaixo, e eles também foram expulsos. Então, contam muitas mentiras de avanços e não avançaram nada, enquanto que a Ucrânia avançou em Kursk, o que nos últimos 12 meses ele não avançou na Ucrânia. Então ele está numa situação difícil, numa situação precária, falta de avanços e ainda está perdendo território dentro da própria Rússia. Então foi uma resposta sanguinária, criminosa desse paranoico ditador russo. E ele sente-se humilhado com isso e ele quer mostrar que ele tem a iniciativa da batalha no teatro de operações. Só que a iniciativa ele tem. Ontem eu falei, né, citar rapidamente, ele fez 136 ataques, né, todos repelidos. Então qual é a iniciativa dele? É matar civis, tal como Hitler matava os judeus. Ele quer aniquilar o povo ucraniano. É isso que ele quer. Ele quer expulsar da Ucrânia quem ele puder, e quem estiver na Ucrânia ou na Rússia ele vai querer aniquilar. Ele não reconhece a história da Ucrânia, ele não reconhece que a Rússia saiu da Ucrânia na realidade. E ele conta aquela história que é da Ucrânia antes da Rússia existir, como se fosse dele, né? Como se fosse a da Rússia dele. É uma história inventada dessa mente paranoica e doentia. E com isso ele quer fazer chacinas do lado ucraniano. Ainda bem que a Ucrânia tem uma certa boa defesa aérea, com esses Patriot, mas muita coisa passa, porque nem todos os lugares estão bem defendidos, porque não existe uma quantidade suficiente de baterias antiaéreas, quer Patriot ou outras baterias antiaéreas fornecidas também pelos aliados da Ucrânia. E ele sabe que não está avançando na linha de frente, ele tem consciência disso, né? Ele sabe que eles contam uma história, mas a verdade é outra. E ele sabe também que ele não consegue tirar os ucranianos de Kursk. E o líder, enquanto isso, hoje, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, ele apelou aos aliados, né, para eles mandarem, intensificarem aquilo que está faltando mandar, principalmente na questão da defesa aérea, e mandarem mais, inclusive. Inclusive, o próprio Zelensky comparou que uma vida em Israel vale igual à vida na Ucrânia, não vale mais uma que a outra.
e para ver se consegue sensibilizar. Por que isso? Porque quando o Israel foi atacado em abril agora, estavam lá os porta-aviões dos Estados Unidos da América, da Inglaterra e da França, onde levantaram voo aviões, quando o Irã atacou com os mísseis e também com drones, eles ajudaram os israelenses a abater esses mísseis, que vinham em grande quantidade. E isso ajudou a barrar esse ataque feito pelo Irã. Né? Mas acho que isso não vai sensibilizar os aliados, né? E eles também devem ajudar a abater os mísseis e drones lançados pela Rússia. Não vai sensibilizar porque, primeiro, na minha opinião, eles têm medo de uma guerra nuclear. Essa é das ameaças que são feitas pela Rússia. Então, não vão fazer isso. E segundo, vou fazer até uma crítica à OTAN, uma crítica aos Estados Unidos. Hoje, lá não existem líderes como antigamente existiam, como existiram na Segunda Guerra Mundial, como existiram na Primeira Guerra Mundial e outras. Hoje são políticos, burocratas, profissionais de carreira que são escolhidos pelo povo para serem eleitos, né? Então, a situação fica um pouco mais complicada. Eles estão preocupados, olhando a sua imagem e a sua carreira. Enquanto isso, vai continuar essa escalada. Agora, há uma mensagem muito clara do Vladimir Putin para isso, que ele nunca teve interesse em negociar. Ele não quer negociar, ele quer um cessar-fogo para que ele possa se rearmar e aí tentar pegar toda a Ucrânia. Então, por causa disso, ele quer aquela parte de Donetsk que ele tem, mas na realidade ele está pedindo que toda a Donetsk para ele, toda a Zaporizhia, que ele tem um pedacinho, toda a Kherson, que ele tem um pedacinho, e quer que a Ucrânia se retire. Então não vai ter acordo de paz. Ele já mandou essa mensagem claramente, com esse ataque à infraestrutura, mostrando efetivamente quem ele é, colocando as garrinhas à mostra, e que ele pode fazer muito prejuízo, sem dúvida. Ele pode atirar de longe, mas com tropas para retirar os ucranianos do terreno, ele não tem condições. E a Ucrânia, para isso, tem que se preparar. Eu acredito que esse ano ela não consegue, mas tem que criar uma musculatura. Quando eu falo criar musculatura, é criar uma musculatura à altura, tendo estocado armamento, munição, mísseis, etc., uma logística boa, para que em 2025, após o inverno, expulse os russos de fato da Ucrânia. E agora tem que armazenar armamento, tanques de guerra, F-16 tem que exigir que venham todos agora, esse ano ainda, para que daí com Trump ou sem Trump a Ucrânia possa se virar e desenvolver também o seu armamento, como foi anunciado ontem, que eu coloquei no vídeo, o Palinitsa, que é um míssil ucraniano, que já está muito certeiro e é de longo alcance também, segundo consta, quem pode alcançar Moscou, e o Neptuno também, que destruiu uma série de navios e outros alvos dentro da Rússia. Enquanto isso, a guerra vai continuar, a guerra continua, o ditador russo não tem interesse na paz, então, enquanto isso acontecer, não terá, toda e qualquer negociação será encenação. A Rússia irá para encenar. E ele quer essa guerra de aniquilação contra a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem. Paz e bem para a humanidade.